E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Conforme prometido, hoje a gente vai falar da terceira parte do nosso aulão aqui para as provas de final de ano. Hoje a gente vai falar como um todo de Brasil República. Antes de começar a nossa aula, eu já te convido aqui a me seguir nas redes sociais, ser um seguidor aí no Instagram para acompanhar o meu trabalho de fotografia e também me seguir lá no Twitter para a gente trocar uma ideia por lá, porque é uma via muito mais fácil para a gente trocar ideia e eu fico 100% conectado no Twitter, diferente aqui do YouTube, que eu vou vendo esporadicamente, né, as atualizações. Então eu já te convido para me seguir lá, para a gente trocar uma ideia e tirar algumas dúvidas se for necessário. Agora final de ano, reta final aí dos estudos, acho muito importante isso e eu estou disponível aqui a contribuir com todo mundo, ok? Um outro recado importante é que eu vou deixar aqui na descrição o link dos dois primeiros episódios. O primeiro vídeo que a gente falou sobre Brasil Colônia e o segundo vídeo que a gente falou sobre o Brasil Império, tá? Eles estão bem explicadinhos, né? Estão bem didáticos aí para vocês entenderem. Para fazer uma revisão, sempre falo isso, fazer uma revisão, quem precisa fazer revisão agora, final de ano, para quem não teve a possibilidade, a oportunidade de estudar nessa reta final, durante esse ano na verdade, né? E para também os preguiçosos também, para ajudar de alguma forma para não chegar zerado lá no dia do Enem ou de qualquer outra prova, ok? Bom, então vamos falar de Brasil República. É um tema muito complexo, um tema muito variado. É claro que a gente não vai conseguir abordar todos os detalhes, mas vai ajudar muito essa videoaula aqui que eu estou dando. Eu criei esse canal, nem era para fazer videoaula, mas eu acho importante usar um pouquinho do conhecimento da minha profissão para contribuir com vocês, né? A gente começa, como a gente terminou o último vídeo, falando lá do Marechal Deodoro da Fonseca, que ele acabou dando um golpe, né? Um golpe, a proclamação da República é um golpe em cima do Império Brasileiro, Dom Pedro II, e começa o período então da República Brasileira. Eu até tinha comentado, terminado o outro vídeo, o último assunto de Brasil Império, que a gente agora começa a ter algumas mudanças mais significativas na história do Brasil, principalmente no que diz respeito que a escravidão acabou, então o Brasil precisa de um novo modelo de mão de obra, que já vinha sendo implantado principalmente com os imigrantes italianos e alemães, mas as oligarquias, acontece que a elite agrária rural ainda tinha controle de muito no Brasil e ainda tem, né? Acontece que esse primeiro período da República a gente vai chamar de República Velha, que é o período que vai lá de 1889 até 1930, quando Getúlio Vargas chega ao poder. E a República Velha ela é dividida em duas partes. A primeira, que a gente vai chamar de República da Espada, porque ela é de caráter militar, espada é um símbolo militar, né? E a segunda parte a gente vai chamar de República Oligárquica, porque são os poderosos no poder. Oligarquia seria o poder nas mãos de poucos, né? Dentro da República da Espada, a gente vai ter a presença aí de dois presidentes militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto. Importante saber que se a gente teve um golpe, a gente teve a proclamação da República, significa que estavam insatisfeitos com as pessoas em geral, mas principalmente os militares que fizeram que deram esse golpe e proclamaram a República, estavam insatisfeitos com o modelo que o Brasil vinha vivendo, que era do Império. Então significa que as coisas não estão perfeitas. Então é preciso arrumar a casa, né? Então o Marechal Deodoro da Fonseca, através da figura do Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda no Brasil, eles vão fazer o que a gente vai chamar de política do encilhamento, que seria a emissão de papel moeda acima da riqueza nacional, que a gente vai chamar de lastro-ouro. O lastro é a soma, né, a riqueza nacional, e você tem que ter um número de moedas, de papel moeda circulando em seu país, de acordo com a riqueza nacional. Naquele período o lastro era medido por ouro, né? Então era o lastro-ouro. Hoje esse lastro é medido pelo produto interno bruto, né, através da soma de dólares, né, que após a Segunda Guerra Mundial com a influência gigantesca dos Estados Unidos. Mas então se emitiu muito mais papel moeda do que o Brasil tinha em seu lastro. E começou a se dar crédito para a criação de empresas. O problema disso tudo é que isso gerou uma inflação, porque você vai ter uma moeda extremamente desvalorizada, né, que está sendo emitida assim aos berros pelo país. E essas empresas que vão sendo criadas, elas vão acabar sendo empresas fantasmas, porque elas vão receber crédito aí do governo, mas com uma moeda que não vale nada, na verdade.
Então é importante saber que a República da Espada ela não resolveu os problemas econômicos do Brasil, né? No campo político e social a gente vai ter muita repressão também, tá? Nesse período a gente vai ter a Marinha se revoltando contra o governo militar, justamente porque o governo é formado pelo Exército, então a gente vai ter a revolta da Armada, né? Revolta da Armada 1, revolta da Armada 2, a Marinha reclamava de péssimas condições de trabalho, de salário. Então a República da Espada ela é um início, mas um início já conturbado. E algo que a gente tem que lembrar é que foi feita a primeira Constituição Republicana no Brasil através da República da Espada, em 1891 e 1892. Essa Constituição estabelecia o fim do padroado, né? Então a Igreja Católica ela não é mais subordinada ao Estado. Na verdade, o Brasil ele começa a dar os primeiros indícios, né, de se tornar um Estado laico. O Brasil se torna uma república agora legalmente pela Constituição, e o voto é estabelecido para todos aqueles que sejam homens maiores de 21 anos e alfabetizados. Importante saber que esse voto ele não é secreto, é um voto aberto, né? Mas é um voto direto. São os homens a partir de 21 anos alfabetizados que têm o direito de votar. Isso vai ser fundamental para quando a gente sair da República da Espada e entrar na República Oligárquica, para entender que é através do voto que os ricos, que as oligarquias vão se manter no poder. Principalmente porque dentro da oligarquia a gente vai ter o que a gente chama de política do café com leite. Política do café com leite nada mais é do que um grande acordão entre paulistas e mineiros que tinham grande parte da riqueza do Brasil que vinha através do café, principalmente do café, porque a gente fala política do café com leite, mas Minas também é um grande produtor de café. E a gente vai ter também, por conta disso, né, eles tinham esse grande acordão, e eles também eram os grandes, onde se tinha o maior eleitorado do Brasil. E esse processo, né, a gente vai chamar de política dos governadores, onde o coronel, né, ele apoiava o governador de seu estado, que apoiava o presidente, que voltava o seu apoio ao governador, que voltava o seu apoio ao coronel, que é o latifundiário lá. Então é possível dizer que na política do café com leite, tá, gente? Na política do café com leite, ou na república oligárquica, né? Essa política dos governadores é uma política de panelinha. Então é extremamente possível dizer que o poder regional, por conta justamente da economia agrária brasileira, desses cafeicultores, principalmente de Minas e São Paulo, o poder regional ele consegue até ter uma influência muito maior em cima do poder federal. Então você pode dizer que a economia rege a política no Brasil nesse período. E lembra que eles conseguem sempre se eleger através do voto que a gente vai chamar de voto de cabresto, né? Os seus eleitores eles falavam em quem votavam para os seus coronéis terem controle do que está acontecendo. Então assim, os eleitores eles tem que falar, é um voto aberto, por isso que a gente chama de voto de cabresto. É como se o coronel pegasse o eleitor aqui no cabresto e fizesse ele votar em quem quisesse, né? Esse processo todo da política do café com leite, da República Velha, vai começar a ruir a partir principalmente da crise de 1929. O que vai acontecer na crise de 29? O mundo vai entrar em crise, essa crise começa nos Estados Unidos, e com isso, o mundo em crise, a gente tem a redução da compra do café brasileiro pelos países aí, que costumavam importar o café brasileiro, principalmente os Estados Unidos. Aí você começa a pensar, a economia, já que ela era regida pelo café, que gerava em torno aí de mais de 60% a 70% das exportações brasileiras. Então os cafeicultores eles já começam a temer de perder um pouco a sua força política no Brasil, justamente por conta da queda do café no cenário internacional. E aí que os paulistas eles vão dar basicamente um golpe nos mineiros, quando Washington Luiz, ao invés de indicar um próximo presidente em 1929 para concorrer ao cargo, né, indicar um candidato mineiro, na verdade, Washington Luiz prefere indicar o seu aliado Júlio Prestes. Então Minas rompe, né? São Paulo na verdade rompe com Minas, Minas se sente traído e Minas passa lá a formar depois, mais para frente, o que a gente vai conhecer como Aliança Liberal, que é formada lá pelos estados de Rio Grande do Sul e Paraíba. A gente tem na cabeça dessa Aliança Liberal que vai lutar contra os paulistas
os paulistas que estão candidatando aí com Júlio Prestes, a gente vai ter o Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, e o vice seria aí João Pessoa, da Paraíba. Tá? A Aliança Liberal ela vai querer uma abertura maior para o Brasil, tirar o poder do coronelismo, né? O discurso deles é ter uma política mais abrangente para todos os setores do Brasil. É por isso que a gente vai chamar de Aliança Liberal. Nesse meio tempo você também tem a presença aí do movimento tenentista, dos tenentes, que são uma média patente do Exército, que depois vai atingir um coeficiente maior do Exército brasileiro, e os tenentes eles já queriam acabar com essa política dos coronéis, da política da República Oligárquica, mais ou menos desde os tempos aí que a República da Espada, com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, caíram, né? Então eles tinham feito alguns movimentos no Brasil. Entre esses movimentos a gente pode citar a revolta do 18 do Forte de Copacabana, em 1922, e os tenentes eles são um movimento conservador, né, porque se trata de um exército brasileiro, mas que queriam acabar com o coronelismo, né, queriam acabar com esse voto de cabresto e tudo mais. Nessas eleições de 1929, a Aliança Liberal perde. Quem vence é Júlio Prestes. Mas a Aliança Liberal começa a se programar para um golpe, né? Começa a se programar para um golpe contra os paulistas, justamente porque a Aliança Liberal não aceitou o resultado das eleições e acreditava que esse processo foi fraudulento, porque de fato o processo aí da República Velha, o processo eleitoral, geralmente era um processo eleitoral extremamente frágil. E é nesse sentido que a Aliança Liberal, com um apoio ainda tímido, mas certamente um apoio das massas populares, que não era aquela coisa exagerada, e apoio do Exército, isso que é muito importante, vai fazer o que a gente vai chamar de Revolução de 1930. Getúlio Vargas chega ao poder em 1930 e coloca fim à República Velha através de um golpe por não ter aceitado esse processo final aí, das eleições com a vitória do Júlio Prestes. A Era Vargas, que vai de 1930 a 45, é marcado por 3 períodos. A gente está então com Getúlio Vargas no poder. De 1930 a 1934 a gente vai chamar um período aí de governo provisório, justamente porque Vargas está governando o Brasil de maneira provisória, ele não foi eleito, tá? É o período que ele vai tentar mostrar para o povo quem é o Getúlio Vargas, né? Então de 30 a 34 ele começa a elaborar a sua política, mostrar quais são os seus interesses, né? Então ele vai começar a construir as bases para o que a gente vai conhecer na frente como a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Ele já vai começar a ter uma proposta de industrialização para o Brasil, tirar o Brasil um pouco desse período agrário, da força aí dos cafeicultores, né, dessa elite agrária brasileira, mas ele também vai ser centralizador nesse período, né, ele vai tentar colocar o executivo acima do legislativo e do judiciário, e é nesse governo, nesse período, que os paulistas eles não estão mortos, né, os paulistas em 1932 eles vão exigir que Vargas abra um processo aí de uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição, já que ele deu um golpe, para que os paulistas mesmo comecem a voltar, né, a tentar chegar ao poder através de eleições. Importante saber que quanto mais Vargas demorava para abrir esse processo, aceitar o processo de abertura da Assembleia constitucional, né, para fazer uma nova Constituição, mais tempo o governo provisório duraria. Por isso que ele vai segurar muito isso, né? Então a gente vai ter um conflito entre os paulistas vão começar a tentar levantar a questão regionalista, a questão bairrista, né, de que é preciso fazer os paulistas crescerem no cenário brasileiro, mas isso vai gerar de fato, né, a partir de 1932, vai gerar o que a gente vai conhecer como Constituição de 1934. Foi feita a primeira Constituição fora da República Velha, em 1934, que estabelecia que o voto agora seria secreto, né, e universal. Quer dizer que as mulheres agora passariam a ter direito à participação política, lembrando que não foi Vargas que deu isso para as mulheres, isso faz parte de um processo de conquista, né, de reivindicações dos movimentos sociais no Brasil. Então já se tinha reivindicações desde o século XIX de vários movimentos sociais, mas as mulheres conseguiram direito à participação política. Então a gente teria essa abertura desse processo eleitoral, menos no primeiro, porque o primeiro, o voto ainda seria indireto, significa que o Congresso elegeria o próximo presidente. E foi eleito Getúlio Vargas em 1934, tá? Ele foi eleito
para um novo mandato, que agora, com a Constituição na mão, a gente vai chamar de governo constitucional. Esse período aí, na prática, ele deveria durar até 1938, né? De 1935 a 38, mas na prática ele durou de 1935 a 1937. Por quê? Porque a gente agora tem presença de vários grupos ideológicos aqui no Brasil. Entre eles nós podemos citar a AIB, que seria a Ação Integralista Brasileira, liderada por um jornalista e escritor chamado Plínio Salgado, que era um movimento, né, aqui no Brasil, ligado principalmente aos interesses, baseado nos interesses do fascismo de Mussolini lá na Itália, que chegou ao poder em 1919. Esse grupo, a AIB, ela apoiava um governo mais centralizador do Getúlio Vargas, né? Nos moldes justamente do que está acontecendo na Europa, que seria o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, né? O fascismo de Mussolini e o nazismo de Hitler. O outro grupo seria a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que a gente vai ter a figura forte aí do Luiz Carlos Prestes, do Partido Comunista Brasileiro, que já está mais envolvido com os interesses da União Soviética, né? Que a União Soviética recentemente tinha ocorrido a Revolução Russa, na verdade em 1917, e a Rússia lá tinha anexado outros países, tinha se transformado em União Soviética, e eles tinham a ideia de tentar transformar o Brasil num socialismo, né? Mas aí o Vargas não estaria nesses planos. Bom, eles tentaram lá fazer o que a história diz que a gente chama de intentona comunista, né? Que seria uma tentativa, uma intenção de dar fazer uma revolução no Brasil. Que foi, assim, a história até diz que foi facilmente abalada por Getúlio Vargas por conta de problemas de articulação da própria ANL. Então a ANL não conseguiu fazer a sua intentona comunista. Mas o Vargas, que é muito esperto, ele vai utilizar, né, principalmente a presença dos comunistas no Brasil, justamente para tentar criminalizar a imagem, né, dos comunistas, dizendo que os comunistas, aquela história de falar que comunista come criancinha, que comunista vai tomar sua propriedade, era tudo que diziam naquele período. E o Vargas, em 1937, na verdade, a gente vai ter a participação do Exército nisso que a gente vai falar agora, que vai ser o chamado Plano Cohen, né? O Plano Cohen seria um documento falsificado dizendo que os comunistas iam fazer um golpe no Getúlio Vargas e iam estabelecer aqui no Brasil uma revolução, né, nos moldes da Revolução Russa. Hoje se sabe que esse documento foi falsificado pelo Exército para mostrar para a população o perigo comunista. E com essa justificativa, Vargas fecha o Congresso Nacional, cancela as eleições que seriam em 1938 e fala: vou ficar no poder de maneira ditatorial para salvar o Brasil dos comunistas. Quer dizer que ele usou a oposição dos comunistas ao seu favor, né? Vargas, nesse sentido, foi um cara extremamente estratégico, né? E a partir daí, 1937 a 45, começa o período que a gente vai chamar de Estado Novo, que é uma ditadura civil de Getúlio Vargas. O que é legal a gente pontuar aqui do Estado Novo? Primeiro que ele vai colocar então o executivo acima de todos os outros poderes, justamente porque é uma ditadura, e ele vai criar o DIP, que seria o Departamento de Imprensa e Propaganda, que tinha duas grandes finalidades. A primeira grande finalidade do DIP seria promover a imagem de Vargas como o grande pai da nação, né, o pai do povo, aquela coisa toda, né, o cara que vai industrializar o Brasil, que está ajudando os trabalhadores, né. E o segundo ponto seria que Vargas vai censurar, né, o governo está censurando qualquer tipo de programa, de rádio, qualquer tipo de jornal, qualquer tipo de música que fale mal de tudo que ele acredita e de que tudo que seja relacionado à sua imagem, tá? Nesse período muitas letras de samba que vão falar da malandragem, o Vargas vai censurar. Então se você for ouvir na história uma música aí do Wilson Batista, que é um dos primeiros grandes sambistas brasileiros, que chama Lenço no Pescoço, que é uma música que fala da malandragem, está censurado, porque malandragem é diferente de trabalho, e trabalho é o que o Vargas prega. Nesse período também, o Getúlio Vargas ele vai criar a CLT, né? É aí que vai ser consolidado, por isso o nome, Consolidação das Leis Trabalhistas. Detalhe que não são todas as leis que nós temos hoje, mas são grande parte dessas leis, tá? Então a gente vai ter aí o salário mínimo, a gente vai ter também descanso semanal, jornada de trabalho de 8 horas e por aí vai. Então o Vargas ele é um ditador, mas que tenta ainda agradar
parte da população dos trabalhadores. Apesar de que ele consegue controlar os sindicatos. O sindicato, para quem não sabe, é uma organização que deve ser independente do meio de trabalho, mas que representa os trabalhadores. O Vargas ele acaba controlando os sindicatos, proibindo greve, afinal de contas é uma ditadura, né? E por conta disso, os sindicatos que acabavam apoiando Vargas ou simplesmente não se movimentavam eram chamados de sindicatos pelegos, daí o nome peleguismo. Bom, gente, e como que vai acabar esse período da Era Vargas que está durando lá desde 1930, dividido em 3 governos? Vai acabar com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 1944, justamente porque os Estados Unidos fazem uma pressão para o Brasil entrar na guerra a favor dos aliados. E ao mesmo tempo você tem uma pressão da Alemanha, né? Porque o Vargas tinha simpatia com os ideais aí ditatoriais, né? Totalitários de Mussolini na Itália e Hitler na Alemanha. Só que os Estados Unidos ele sai na frente nesse sentido, porque ele já vinha fazendo com o Brasil e grande parte da América do Sul e Latina aí, o que a gente chama de política da boa vizinhança, né? Vamos nos ajudar. Mas, na verdade, isso está muito ligado aos interesses americanos, a gente não pode esquecer disso. Tanto é que dessa política da boa vizinhança a gente tem, por exemplo, a criação do Zé Carioca, né, através de 2 grandes filmes, um que se chama Alô Amigos, né, que foi a primeira aparição do Zé Carioca dos estúdios de Walt Disney, e um outro que se chama, falando nos nomes em português, Você Já Foi à Bahia, né, que o Pato Donald vem para o Rio de Janeiro e o Zé Carioca convida o Pato Donald para ir para a Bahia. É um pouco da homenagem do que os Estados Unidos está fazendo pelo Brasil, além de também ter a Carmen Miranda, cantora portuguesa, que tem a sua nacionalidade brasileira, que vai fazer sucesso nos Estados Unidos, né? Ela, naquele tempo, ela se tornou uma das grandes cantoras, das mais influentes do mundo, né? Foi considerada, se eu não me engano, a 3ª cantora mais influente do mundo nos anos 40. E também porque, né, através dessa política de boa vizinhança, os Estados Unidos também prometia alguns recursos financeiros para o Brasil, caso o Brasil entrasse nessa guerra ao lado dos Estados Unidos, como principalmente recursos para o Vargas começar a criar o que a gente vai conhecer lá na frente como CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil entra ao lado dos Estados Unidos na guerra para combater regimes totalitários. O Brasil manda suas tropas, a FAB, Força Aérea Brasileira, e FEB, Força Expedicionária Brasileira, para a Itália, cerca aí de 20 mil homens, né, vai para a Itália. A gente foi considerado um dos menores números de baixas dessa guerra, né, cerca de 600 baixas, porém é proporcional ao número de soldados que se manda, né? O Brasil não mandou tantos soldados assim, dizem até que o interesse era do Brasil mandar 100 mil, mas 100 mil também para a Segunda Guerra Mundial é considerado um número até baixo, tá? Os aliados vencem a guerra, o Brasil se coloca na postura de que foi importante nesse processo de guerra, ainda mais porque os jornais brasileiros que eram controlados pelo governo mostravam, né, que o Brasil foi um dos grandes vitoriosos dessa guerra. Só que com o final da guerra a gente não pode esquecer que Vargas continuava sendo um ditador. E os Estados Unidos, que se colocava como a maior potência do mundo, era uma democracia e entrou em contradição com o Brasil. Nós derrotamos ditaduras totalitárias na guerra, o Brasil ajudou, mas o Brasil é uma ditadura, né? Qual que é melhor? Democracia ou ditadura? E o Vargas, devido à enorme pressão, principalmente dos Estados Unidos, e o exército brasileiro que se volta contra ele também, porque foi combater ditaduras e volta, seu próprio presidente é um ditador, é forçado a renunciar, Vargas cai. O próximo período, então, a gente já sabe que vai ser um período de democracia no Brasil, que a gente vai chamar de República Democrática ou República Populista, pós-Era Vargas. Esse processo, esse período aí, a gente vai ter 5 grandes presidentes, né? E a gente vai lembrar de cada detalhe, né, importante de cada presidente, lembrando que agora a gente está vivendo uma democracia dentro do contexto da Guerra Fria. Então a gente tem, ou o presidente vai resolver assumir uma postura ao lado dos Estados Unidos, ou ele vai ter uma postura ao lado de países socialistas, né, porque a gente está dentro da Guerra Fria, ou ele vai ser neutro. Importante saber que, devido à grande influência dos Estados Unidos aqui na América do Sul, o presidente que teve uma relação mais amigável com os Estados Unidos conseguiu se manter no poder, tá? A gente começa com o general Eurico Gaspar Dutra, que era inclusive amigo de Vargas, trabalhou no governo de Vargas, aí, principalmente no Estado Novo, tinha uma postura até autoritária. Ele vai ser eleito o primeiro presidente. O Vargas não saiu do cenário político, ele era senador e apoiou o Dutra. O que a gente fala do governo Dutra, que vai durar de 1950 a... O que a gente fala do governo Dutra, que vai durar de 1946, após a queda do Estado Novo, até 1950?
Dutra vai criar uma Constituição, agora saímos da ditadura, é uma Constituição influenciada pelos Estados Unidos, democrática e liberal, onde as mulheres passaram a ter direito, porque em 1934 conseguiram o direito de participação política, mas elas não votaram, justamente porque Vargas se tornou uma ditadura. Agora as mulheres passaram a ter o direito ao voto. É uma Constituição, então, que a gente vai chamar de Constituição liberal, que vai ter mandatos presidenciais de 5 anos. E também o Dutra vai ter um plano econômico para o Brasil, aliado aos interesses econômicos dos Estados Unidos, que seria o plano SALT, Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Desse plano SALT a gente vai ter a construção da usina hidrelétrica de São Francisco e também a rodovia Rio-São Paulo, que a gente chama aí de Via Dutra, né? O plano SALT é considerado um plano relativamente, né? Na verdade é considerado um plano fracassado porque ele não fez tudo o que prometia, tá? Então o Dutra ele deu início a esse processo da República Populista. Um detalhe importante é que o Dutra era do PSD, Partido Social Democrata, que tinha uma força grande no campo, hein? E era um partido que o Vargas participava, o Vargas pertencia, inclusive foi um dos fundadores desse partido em seu período de governo. Eleições de 1950... Quem volta ao poder é Getúlio Vargas, mas ele não está mais com o PSD, agora ele está com o PTB, que foi uma cria dele, Partido Trabalhista Brasileiro, que vai ter um apoio mais popular e trabalhista. Vargas vai ficar de 51 a 54, era para ficar até dezembro de 55, mas a gente sabe do ocorrido, né? Que ocorreu a morte de Getúlio Vargas. Qual vai ser o perfil desse governo de Vargas? Ele está vivendo um período diferente, já não é mais uma ditadura. Agora Vargas tem que lidar com a democracia, coisa que ele não tinha feito ainda dentro dos seus 15 anos de política aí da era Vargas. O que vai acontecer nesse período? Vargas vai ter uma política que a gente vai chamar de nacionalista. A gente vai priorizar as empresas nacionais. E logicamente que empresas privadas e principalmente os Estados Unidos vão ser opositores ao Getúlio Vargas, justamente porque se valoriza mais a nacional do que a própria empresa privada. Nesse período a gente vai ter a presença grande de um outro partido que é contra o Getúlio Vargas, é o maior opositor do Vargas no Brasil, que é a UDN, União Democrática Nacional, que tinha como grande líder o Carlos Lacerda, que era um jornalista influente no Brasil. Bom, o que a gente pode entender nesse período? A gente teve uma campanha popular no Brasil chamada O Petróleo é Nosso, que valorizava, que priorizava o monopólio do petróleo brasileiro por empresas nacionais, né? E daí que vai surgir a Petrobras. E é justamente por isso a Petrobras surge lá em 1953 e começa a estatizar o petróleo brasileiro. Justamente, a gente pode dizer que Vargas cutucou a onça com vara curta, né? A campanha O Petróleo é Nosso cutucou a onça com vara curta porque os interesses de empresas privadas, da grande elite e dos Estados Unidos foram abalados em relação ao petróleo. E a gente vai ter até um período que o Carlos Lacerda, né, que é o líder da UDN, ele vai sofrer um atentado, ele não morre, ele toma um tiro no pé, mas um amigo que estava com ele faleceu, que era o major da aeronáutica, Major Vaz, né, Major Rubens Vaz, na verdade. E a história que se contou na época foi que foi Vargas, né, saiu dentro do gabinete do Palácio do Catete, de Vargas, que foi dado a ordem para se matar o Carlos Lacerda, né, um opositor ao Getúlio Vargas, até mesmo porque o acusado de ter atirado foi o Gregório de Matos, que era o segurança de Getúlio Vargas lá no Palácio do Catete. A questão é que transformaram isso num grande episódio contra Vargas, né, que Vargas mandou matar, que a mídia começou a criar-se contra Vargas, gerou uma insatisfação muito grande, uma pressão muito grande que vai resultar em 54 na morte do Getúlio Vargas, né? Que a história também diz que ele deu lá o tiro no peito, né? Que ele se matou. Hoje ainda é muito questionado, né? Ele deixou uma carta, o que a gente vai chamar de carta testamento, que ele diz lá no final: deixo essa vida para entrar para a história, que os interesses contra o povo se voltaram contra ele, tal. Acontece que, independente de sabermos se Vargas se matou ou mataram ele, é que existia uma pressão, existia uma insatisfação, principalmente desses grupos ligados aos interesses econômicos mais antitrabalhistas, né? A União Democrática Nacional, o próprio Exército Brasileiro e os Estados Unidos. Vargas faleceu por pressão, isso é muito mais importante saber se ele se matou ou não. Seguindo aí depois a gente vai ter o período de Juscelino Kubitschek,
que assume em 56, porque Vargas morre em 54, mas de 54 a 56 a gente tem o Café Filho, né, que era o vice de Vargas como presidente, que não tem uma política tão emblemática para o Brasil. Juscelino é importante porque ele vai entrar com a ideia de desenvolvimentismo, né? Vamos desenvolver o Brasil, ele vai lançar um programa seu que é Plano de Metas, fazer o Brasil crescer 50 anos, só que em 5, né? Fazer o Brasil crescer como se fosse 50 anos, só que em 5, que é o período de governo dele. Tem muita gente que vai falar que esse plano de metas do Juscelino era fazer o Brasil endividar 50 anos em 5. Justamente que para fazer o plano de metas a gente pegou empréstimos com o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Então a gente teve um crescimento da indústria brasileira através do plano de metas, mas também a gente teve um aumento gigantesco das dívidas brasileiras, né? Daí a gente vai ter indústrias de bens de consumo duráveis, como automóveis, e não duráveis, como eletrodomésticos, rádios, televisores, né? Esse período, inclusive, é conhecido como anos dourados aqui no Brasil, justamente por conta do glamour da rádio nacional. Os cantores de rádio, eles eram glamurosos, né? Porque tocavam e todo mundo tinha agora um rádio produzido no Brasil para escutá-los. E também, dentro do governo do Juscelino Kubitschek, a gente tem a criação de Brasília, uma nova capital federal, que era um plano de se levar já era um plano que já existia desde o século XIX, de retirar a capital do Rio de Janeiro por motivos estratégicos, né? Uma capital no litoral era um perigo por um caso de uma invasão, mas o mais importante é que era um plano para levar um pouquinho mais de urbanização e desenvolvimento para o interior do Brasil. Por isso a construção de Brasília, que ela interligaria todas as regiões do Brasil. Isso é muito mais justificativa do que a própria questão em caso de guerra. E também veio o plano de criar as rodovias federais, as famosas BRs, que ligariam cada estado, né, cada capital de estado em Brasília. Então o período do JK é um período que a gente teve um crescimento industrial, um crescimento urbano muito grande, né? A gente vai ter um fluxo migratório muito grande também, principalmente do Nordeste para regiões do Centro-Oeste, do Sudeste também. Os próprios operários responsáveis pela construção de Brasília são do Norte e do Nordeste, que a gente vai chamar de candangos, nunca esquecer esse nome, que são os operários aí do Nordeste e do Norte que vão lá construir Brasília. Então é importante saber que a gente tem um grande êxodo rural no período do Juscelino Kubitschek, um grande avanço de desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo a gente também tem um grande avanço das dívidas brasileiras para poder fazer o desenvolvimento econômico, gerando uma desvalorização da moeda, gerando um alto custo de vida no Brasil, gerando inflação. Sai Juscelino Kubitschek, entra Jânio Quadros. Jânio Quadros durou aí cerca de 6 meses no governo, porque era considerado um candidato extremamente confuso aí para a história brasileira. Jânio Quadros, ele representava inicialmente os interesses, principalmente do que vinha de fora, Estados Unidos, mas o seu governo se mostrou totalmente contrário a isso. Foi estranho, né? O Jânio Quadros ele tinha como símbolo a vassoura, né? Que dizia que ia varrer a corrupção do Brasil, né? Que o Juscelino Kubitschek movimentou muito dinheiro e o Jânio Quadros ia cuidar dessa parte. Ele era um candidato populista que tinha um apelo popular muito grande, né? Mas essa história se reverteu quando ele foi eleito em 1961. O que vai acontecer? O vice-presidente do Brasil era João Goulart, mais conhecido como Jango. Não confundir Jânio Quadros, que era o presidente, com João Goulart, o Jango, que era o vice. O João Goulart, ele já tinha sido inclusive ministro do Trabalho no governo de 51 a 54 do Getúlio Vargas. Basicamente você pode entender que o João Goulart, aí, o vice do Brasil agora, ele é uma cria do Vargas, ele é um modelo do Vargas até um pouquinho mais radical, né? Ele tinha um apelo popular maior e ele vai fazer grande influência no governo de Jânio Quadros, justamente porque ele era acusado de ser um comunista, né? Pelas instituições mais conservadoras e tradicionais do Brasil, justamente por ter um apelo popular, né? Nesse período, o Jânio Quadros, o presidente do Brasil, ele vai entrar numa crise pessoal, né? Por entender que o vice está tendo uma influência muito grande nele. E vamos ver como é que foi essa influência, né? Nesse período o Brasil ele acabou rompendo com os Estados Unidos, né? O Brasil tentou negociar sua dívida com o FMI, rompeu com os Estados Unidos, trouxe o Ernesto Guevara, né? O Che Guevara, que líder da Revolução Cubana, para o Brasil para receber a medalha aí do Cruzeiro do Sul, uma medalha de honra, né?
E os setores conservadores da sociedade pensaram: o que Jânio Quadros está fazendo? Será que era Jânio Quadros que estava fazendo isso ou será que era uma política aí de influência do vice? De fato, se for um caso ou outro, o importante é saber que o governo do Jânio Quadros se mostrou um governo extremamente instável, né? Justamente por conta da sua postura política, né? O discurso moral, né, que ele teve de proibir mini saia, biquínis em locais públicos, jogos de azar, né, fechamento de cassinos, lança-perfume, né, em bailes de carnaval e brigas de galo, eles não resolveram o problema do Jânio Quadros justamente por conta do rompimento com os Estados Unidos. E através de um plano, né, que saiu justamente da cabeça do Jânio Quadros, um plano que a gente chama de plano golpista, ele renuncia alegando impossibilidade de governar ao lado do vice, do João Goulart, que era um presidente comunista. Inclusive o João Goulart ele tinha ido recentemente na China fazer relações comerciais com a China, políticas, que a China era um país socialista, né? E ele alegou: tá vendo, eu não consigo governar ao lado dele, é ele que está me atrapalhando. Ele renuncia esperando que a população pedisse para ele ficar. Na verdade, esqueceram Jânio Quadros. Foi um golpe que saiu da cabeça dele e não deu certo, né? Então Jânio Quadros ficou na fossa, nesse caso aí, para o Brasil, né? Então o Brasil vai se tornar, aí, nesse período, uma república parlamentar, onde a presença do poder legislativo, através da figura de um primeiro-ministro, que naquele período era Tancredo Neves, né, se tornam mais importantes e influentes na política do que o próprio presidente. Mas isso vai acabar através de um plebiscito, né, um apelo popular proposto por Leonel Brizola, que era inclusive sogro, né, político do PTB também, que era sogro do João Goulart, vai propor que a população vote se a gente tem a volta ao modelo presidencialista, com João Goulart como presidente, ou continuaria no parlamentarismo. Através desse plebiscito, a gente teve a volta do presidencialismo. Então, em 63, João Goulart assume o poder com os poderes mesmo de presidente não limitados. E ele vai tomar algumas medidas extremamente populares no Brasil. Na verdade, ele vai anunciar o que a gente vai chamar de reformas de base. Ele vai anunciar a reforma tributária, reforma eleitoral, reformas urbanas e principalmente a reforma agrária. Ele está propondo uma distribuição mais igual das terras brasileiras. Ele vai fazer um discurso na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, que vai reunir milhares de pessoas, anunciando as reformas de base, anunciando principalmente a reforma agrária para o povo oprimido, excluído do Brasil. Ele vai mexer com setores conservadores, novamente, que a gente fala desde o período que a gente já comentou aí do Brasil Império. Na verdade, ela existe desde o Brasil Colônia. A gente vai ter a elite brasileira, os latifundiários, a própria Igreja Católica, que vai entender que João Goulart é um comunista extremamente radical, não compatível com os ideais cristãos, com os ideais tradicionais, é uma ameaça à família brasileira. A gente vai ter também o exército brasileiro, entendendo que a gente tem um governo político mais ligado aos interesses comunistas, né, que apoia Cuba, né? Os Estados Unidos também vai achar um absurdo, né? Porque a gente está em período de Guerra Fria, Cuba já se tornou socialista em 59, será que o Brasil vai se tornar também? Então a gente vai ter uma marcha em São Paulo contrária ao governo de João Goulart, que vai ser o que a gente vai chamar de Marcha da Família com Deus pela Liberdade, contra o governo de João Goulart, organizada aí pela TFP, Tradição, Família e Propriedade. Então assim, as instituições conservadoras começam a planejar esse golpe contra o presidente brasileiro justamente por conta do seu populismo radical. De todos os presidentes populistas que nós tivemos durante esse período da República, o João Goulart talvez seja o mais radical de todos. E é daí que vai ser organizado um golpe, principalmente através de generais aí como Golbery, Couto e Silva, né? A presença também do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto. Vai ser organizado um golpe, 31 de março, né? O exército começa a marchar rumo a Brasília contra João Goulart e foi dado o golpe dia 1º de abril de 1964, colocando fim a esse processo de uma república democrática e populista no Brasil, tirando João Goulart, tirando os poderes de João Goulart. O exército agora assume o poder no Brasil. Então vamos lá falar desse período militar que vai durar de 1964
1964 a 1985, são 21 anos no poder. Bom, o que a gente precisa saber? Que existiam dois grandes grupos ideológicos dentro dos militares, né, que seria o primeiro grupo que a gente vai chamar de linha ideológica Sorbonne, uma alusão à Universidade Francesa, ou castelista, né, que seriam militares mais intelectualizados, que vão defender uma redemocratização um pouco mais rápida, e a linha dura, que seriam militares que vão ter um pouquinho mais de dureza no trato com a política brasileira, com as questões sociais, né? Que seriam militares mais opressores. Tá? E os militares, o conceito básico para a gente entender, já que é uma ditadura militar, é que basicamente a gente tem a centralização do poder nas mãos dos militares e eles vão governar muito através de atos institucionais, que seriam como se fossem decretos ou ações que os militares vão tomar, atitudes que os militares vão tomar em formas de lei, né, que não vão ter necessariamente passagem pelo Congresso Nacional. Então são os atos institucionais, a gente pode definir que são ações militares antidemocráticas, né, que não estão compactuando com a democracia. Dentre esses atos institucionais é importante a gente saber principalmente os dois atos institucionais que eu vou citar aqui, que é o ato institucional número 2, que o ato institucional número 2 seria a formação principalmente, a exclusão dos partidos políticos brasileiros e o estabelecimento de um bipartidarismo aqui no Brasil. Quer dizer que o Brasil agora só pode ter dois partidos, as representações no Congresso serão feitas só por dois partidos, que seriam a ARENA, Aliança Renovadora Nacional, que era um partido que justamente apoiava os militares, e o MDB, que era o Movimento Democrático Brasileiro, que reunia ali vários partidos que foram colocados na ilegalidade, com o AI-2, né, e entraram no MDB, que seria o partido que ia ter uma representação no Congresso mais opositora aos militares. Uma outra questão também é que a gente vai ter também o AI-5, que é o considerado o maior vilão da ditadura militar, que o ato institucional número 5 aí de 1968, que foi feito durante o governo do Costa e Silva, né? O primeiro presidente do Brasil foi Humberto Castelo Branco, na ditadura militar, e depois o Costa e Silva. O ato institucional número 5 ele estabelece a retirada de direitos civis da população. Então, por isso que ele é considerado o grande vilão. Então, por exemplo, a gente tem o fim do habeas corpus, né, que seria o direito de uma pessoa responder o seu processo, o seu julgamento em liberdade, direito à defesa também, que a gente tem aí a exoneração, né, ou a demissão de funcionários públicos, caso seja necessário, sem necessariamente abrir um processo administrativo. A gente vai ter também a questão da censura, a questão do fim da liberdade de expressão, e também tem a questão de prisões, né? Aqui no Brasil, então, assim, as prisões são decretadas e não necessariamente necessitam de uma ordem judicial. Então, por esses motivos, que o AI-5 é considerado um grande vilão, e é justamente por ele, a partir de 68, que a ditadura começa a receber o nome aí de anos de chumbo, justamente porque a sociedade ela não vai aceitar bem essa retirada de direitos, também pudera, né? Então a gente vai ter manifestações, estudantes questionando esse processo todo, né? A gente vai ter, principalmente, um caso extremamente importante é quando a gente tem a morte de um estudante chamado Edson Luiz, né? Que aí os estudantes em São Paulo vão promover ali na Praça Sé, em São Paulo, a Marcha dos 100 Mil contra a ditadura, e os militares vão reprimir totalmente. A gente vai ter greves também, as greves de 68 começam a se aflorar pelo Brasil, greve geral a partir de 68. A gente vai ter também a revolta armada, onde a gente mais pra frente vai organizar a guerrilha do Araguaia, uma tentativa de acabar com a ditadura através das armas, e tudo isso vai ser muito reprimido pelos militares. O governante que vai ser considerado aí o pior de todos, né, o grande manda-chuva da ditadura, vai ser da linha dura, que vai ser o Emílio Garrastazu Médici, que assume em 69, após aí Costa e Silva se ausentar por problemas de doença, e o Médici fica até 74. O que eu costumo dizer que o Médici ele é, assim, para os militares, ele é o ápice da ditadura militar, mas ao mesmo tempo ele representa o declínio. Então, se a gente colocar aqui num gráfico, vou até colocar um gráfico aqui para vocês, o Médici ele é considerado um divisor de águas dentro do período militar. Ele representa, então, como eu falei para vocês, o ápice, mas ao mesmo tempo, depois do ápice, a gente tem o declínio.
O Médici ele vai propor o ufanismo no Brasil, que seria um patriotismo exagerado, já que nós estamos passando por problemas sociais. Vamos amar o Brasil a partir de qualquer coisa, né? Brasil, ame ou deixe, né? A gente vai ter o Brasil tricampeão do mundo em 1970, onde o futebol, né? O Brasil vai ser a primeira seleção tricampeã do mundo, onde o futebol vai ser utilizado como maneira de orgulho nacional. A gente esquece das nossas mazelas sociais e focamos agora no Brasil, né? O jargão, né? O slogan "Ninguém segura esse Brasil". E o Médici também vai propor aí, através da figura do ministro da Fazenda, o Delfim Neto, um milagre econômico. Então a gente vai aumentar a nossa dívida externa para poder começar a fazer obras, né, de grande estrutura no Brasil, que a gente vai chamar de obras faraônicas, para ver se a gente gera emprego, para ver se movimenta a economia, né? E de fato isso aumentou o PIB brasileiro, e dessas obras faraônicas aí resultaram na questão da Ponte Rio-Niterói, da rodovia Transamazônica, que é um projeto gigantesco, né, para ligar lá a Zona Franca de Manaus. Porém, ela não foi concluída. Se eu não me engano, 30% das obras da Transamazônica foram concluídas até hoje. Lá é um barranco assim, gigantesco até hoje. A gente tem também o Programa Nuclear Brasileiro, através da usina nuclear de Angra 1 também. Então o Brasil teve essas obras faraônicas, obras de grande impacto e estrutura, mas ao mesmo tempo a gente teve o endividamento, o que vai começar a gerar crise dessa ditadura militar, que não vai conseguir se segurar pela economia. E isso vai ser muito pior ainda, porque dentro do governo Médici o mundo vai passar por uma crise que a gente chama de crise mundial do petróleo, onde os países membros da OPEP, aí, né, que vão fundar a OPEP, aí, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, eles vão diminuir a produção do petróleo e aumentar o preço dos barris, justamente para ter um monopólio. A gente que tem o petróleo, então vocês têm que pagar o nosso preço, né? Era uma crítica também aos Estados Unidos, porque a grande parte dos países exportadores de petróleo eram muçulmanos, e eles criticavam muito os Estados Unidos, que tinha uma aliança política com Israel, né? O Estado de Israel, que é um Estado judeu. Isso vai afetar o mundo inteiro, então a gente vai ter alta dos combustíveis e principalmente se afeta um país desenvolvido, afeta um país subdesenvolvido. O custo de vida no Brasil aumenta. Acaba o governo Médici, né, a ponta do iceberg está lá e ela começa a descer, entra Geisel. O Geisel, político aí da Sorbonne ou da linha castelista, ele já começa a propor uma reabertura democrática no Brasil, o que ele vai falar de redemocratização lenta, segura e gradual, é aos poucos. Os militares não querem entregar tudo de uma vez, porque isso pode gerar consequências sérias, principalmente para os militares. O governo do Geisel ele ainda vai tentar salvar a economia, vai lançar um programa de incentivo ao carro a álcool, né, uma alternativa em combustíveis, né, que vai ser o programa pró-álcool, vai incentivar a prática mineradora no Brasil para tentar salvar a economia, só que ele não vai conseguir segurar na questão política a ditadura militar. É aí que o AI-5 é decretado, o fim do AI-5, né? Os direitos civis começam a voltar aos poucos para as mãos dos cidadãos. É aí que o MDB consegue nas eleições ao Legislativo ter uma vitória muito maior, mais expressiva, mais de 70% das cadeiras em relação à Arena, né? Ele ainda tenta segurar um pouco, ele ainda lança o cargo de senadores biônicos, né, que são senadores escolhidos pelos militares, ainda lança a Lei Falcão, onde as propagandas eleitorais aí ao Legislativo não podem criticar o governo, o candidato só pode falar de sua história, mas de fato a ditadura está acabando. Tanto é lenta e gradual que nem ele é o último presidente aí da ditadura militar, assume no final aí o Figueiredo, né? O Figueiredo, político da Arena, o último presidente militar no Brasil. O que o Figueiredo vai fazer? A ditadura já está no fim. Então, no governo do Figueiredo, a gente começa a ter, né, a consolidação desse fim da ditadura militar, que começa, lembre-se sempre, lá com a crise do petróleo, endividamento através do milagre econômico. Figueiredo vai, dentro do governo do Figueiredo, por muita pressão, o AI-2 termina também, então a gente tem agora aquela sopa de letrinhas, de siglas de partidos políticos, aqueles que já existiam, outros que surgiram, por exemplo, como o PT, né, que surge lá em 79. Através do Figueiredo a gente vai ter uma anistia, né, a lei da anistia, que seria o perdão a todos aqueles que
cometeram algum tipo de crime contra os militares. Só que essa lei da anistia, ela também protegia os militares nos casos de tortura, aqueles militares que torturaram, fizeram alguma coisa também, eles também eram protegidos por essa lei da anistia, o que causou uma grande confusão na época, uma grande gama aí de protestos, tá? E já entrando nos anos 80, a gente vai ter um movimento grande, gigantesco na verdade, no Brasil, chamado Movimento Diretas Já. A população brasileira, através de artistas, políticos, operários, estudantes, futebolistas, como é o caso da turma do Corinthians, né, que a gente vai chamar de democracia corintiana, né, os atletas do Corinthians, eles tinham um modelo de democracia dentro do próprio clube, lá liderado principalmente por Sócrates e Casagrande. Eles tentavam mostrar para o Brasil que a democracia é a melhor saída para o Brasil. Então a gente vai ter um movimento muito grande que fazia pressão ao Congresso para que o Congresso aprovasse uma emenda na Constituição chamada Emenda Dante Oliveira, que era um deputado que tinha elaborado esse projeto-lei que terminaria a ditadura militar através do voto direto. Por isso o nome Diretas Já, o povo fosse às ruas votar. A emenda Dante Oliveira não passou, ela não foi aprovada e a ditadura acabaria pelas mãos do Congresso, através do voto indireto. Bom, ela já vai acabar, todo mundo sabe disso, mas ela vai acabar por voto indireto, não por voto direto. Então, de um lado, a gente tem representando aí a oposição à ditadura Tancredo Neves, e de outro lado, a gente tem representando aliados da ditadura, Paulo Maluf, né? O que vai acontecer? O Geisel, que foi o penúltimo presidente, ele ainda está por trás de muitas negociações do fim da ditadura, já que foi ele que propôs a redemocratização lenta, segura e gradual. Ele vai ter um acordo com o Tancredo Neves de que esse processo eleitoral indireto no Congresso aí, ele só será aberto através de duas condições impostas pelos militares. A primeira é que o José Sarney, político oriundo daquela antiga UDN, depois Arena, que era para ser vice de Maluf, passa a ser vice de Tancredo. E o segundo é que os militares seriam protegidos por lei, né? Que os arquivos da ditadura não fossem abertos após a ditadura militar, que eles tivessem uma proteção, né? Que a democracia resguardasse alguma proteção para eles. Tudo isso é muito aceito pelo Tancredo como condição para poder ter uma reabertura aqui no Brasil. O processo eleitoral o Tancredo venceu, né, com uma margem boa aí de votos no Congresso contra o Paulo Maluf, só que o Tancredo não assumiu. Por quê? Horas antes da sua posse como presidente em 1985, Tancredo sofre de dores abdominais e ele morre, ele falece. Quem assume o governo agora nesse período que a gente vai chamar de Nova República seria José Sarney, tá? O José Sarney assume porque justamente a gente teve esse acordo. É uma história muito mal contada na história do Brasil. Sarney está aí até hoje e não se sabe ao certo o que aconteceu, tá? A ditadura militar acaba justamente depois de um acordo e uma eleição indireta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero mesmo de coração. A gente está encerrando nossa série aqui de História do Brasil, com Brasil Colônia, Império, República, lembrando a vocês que está o link aqui das outras videoaulas na descrição. Espero que vocês tenham gostado mesmo. Curta, comenta, compartilhe. Compartilhar é muito bacana, tá? Dá uma força muito grande aí. Eu espero que vocês comentem, principalmente depois do Enem, se caiu alguma coisa, se eu contribuí de alguma coisa, de alguma forma com vocês. Não deixem de me seguir no Instagram e no Twitter para a gente trocar uma ideia, tira dúvidas, até mesmo depois do Enem, comentar aí sobre essa prova, tá certo? Foi um grande prazer estar aqui com vocês, um grande abraço e tchau!